Nesse vídeo, quero conversar com você que provavelmente já ouviu essa teoria de que é possível um pobre ficar rico acumulando apenas 0,1 Bitcoin, tá? Eu fui provocado através de um comentário que eu recebi no meu último vídeo falando sobre essa possibilidade e de primeiro momento eu afirmei que era quase impossível, mas a pessoa foi educada e ela respondeu e contou um pouco mais sobre, e eu resolvi estudar sobre esse caso. Antes de eu expor aqui os meus contrapontos a essa teoria, que canais gigantes estão falando sobre isso aí, eu quero pedir a você que é um ativista de Bitcoin, você que é uma pessoa que é maximalista, que tem propagado essa narrativa aí que Bitcoin é a solução de todos os problemas, eu concordo com boa parte do que vocês falam, tá? E eu também quase me tornei um maximalista nesse período de estudo. Mas a proposta do vídeo aqui é trazer uma visão, uma análise fria, racional e de problemas que talvez essas pessoas que falam da possibilidade de ficar rico não tenham contado no vídeo, porque de tudo que eu vi foram só possibilidades e uma amostra de pontos positivos que podem levar a esse tipo de resultado, tá? Eu estou trazendo aqui a análise que eu fiz do vídeo de Bruno Perini. Ele expõe aqui alguns motivos que eu quero expor, porque se tiver algum a mais, você que defende essa teoria, você pode falar aqui, ó, faltou isso, inclui isso. Essa aqui é um fator também que pode colaborar para que esse resultado aconteça. E eu também depois vou trazer um contraponto a isso. Não quero dizer que sou dono da verdade. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, pelo contrário, eu sou uma pessoa comum aqui, que em médio, né? Sou só um curioso e resolvi olhar para fora da bolha, né? Porque a bolha que eu estou inserido, eu sou uma pessoa que gosta de criptomoeda, que investe em Bitcoin também, comprei várias vezes Bitcoin. Então, as pessoas que acompanham tá dentro dessa bolha, né, que falam e defendem Bitcoin a todo custo. Mas eu vou continuar aqui e vou começar agora a expor um pouco do que são os fundamentos, né, quais são os elementos que podem levar o Bitcoin, esse 0,1 BTC, a deixar uma pessoa milionária. Primeiro, aqui são as bases do vídeo do Bruno Perini, que é um cara renomado aí na área de economia, tanto nas empresas tradicionais quanto em Bitcoin. Bruno Perini, se você pesquisar, ele é um cara que fala de Bitcoin desde que do seu canal tá lá no início. Então eu achei aqui uma decisão razoável, né? Visto que de todas as pessoas que eu ouvi, ele é o maior, tá? Primeiro, ele fala da escassez do Bitcoin, que o Bitcoin tem 21 milhões de moedas, que entre 10 a 13% dessas moedas estão perdidas, né? As pessoas perderam as chaves, então torna ainda o ativo bem mais escasso. Ele também fala um pouco que não é a melhor maneira de enxergar o Bitcoin como um Bitcoin, dois Bitcoin por unidade. Ele fala que a gente deveria enxergar Bitcoin por frações, e ele fala que um Bitcoin tem 100 milhões de satoshis, e olhando dessa maneira você consegue perceber o valor dos satoshis, né? Que é assim que são contabilizados as frações, né? do BTC. Então 0,1 BTC tem 10 milhões de satoshis, e esses satoshis hoje estão custando menos de 1 centavo. Ele também fala um pouco dessa adoção global que aconteceu, principalmente agora após a aprovação dos ETFs, e não é novidade para ninguém isso. Ele também falou um pouco da inflação, que todo mundo que conhece BTC já sabe, que a moeda Fiat está se desvalorizando com o passar do tempo, e esse é um problema que não tem solução, e o Bitcoin resolve esse problema, né? Pois bem,
Eu agora quero trazer alguns contrapontos. Eu quero pedir a você que você também pode comentar aqui, dizer assim, ó, isso aqui também colabora para que o Bitcoin continue valorizando e esse resultado aqui aconteça com 0,1 Bitcoin, né? Isso aqui é importante para que alguém que acumule essa porcentagem aqui, essa quantidade de Bitcoin, de satoshis, consiga mudar de vida, beleza? Pode deixar aqui nos comentários. Mas os contrapontos são os seguintes. Primeiro, quando... Eu quero fazer aqui primeiro uma introdução, tá? Quando você está inserido numa bolha, é comum, é normal você olhar apenas para aquilo que está sendo falado na sua bolha, beleza? E eu tentei olhar para fora da bolha, sair da bolha e buscar argumentos que possam contrapor a minha tese, entende? Eu cheguei aqui quase na maximalista e eu fui olhar agora possibilidades que possam impedir que esse resultado aconteça, pelo menos no médio prazo, não sei, na nossa geração, não sei se isso vai acontecer na nossa geração, mas tipo, eu estava vendo que em momentos de crise, a alocação do capital, ela é muito maior no ouro, na prata, do que no próprio Bitcoin. A alocação em tempos de crise, ela chega até 15% no ouro, até 3% na prata e apenas 0,5% no Bitcoin. E Yuri, você está dizendo que esses ativos são melhor que o Bitcoin? De maneira nenhuma, eu estou falando como é que o mercado enxerga até o momento esses ativos, entende? O ouro tem mais de 5.000 anos aí e ele foi provado, né, ao longo de todos esses anos, entendeu? Da mesma maneira a prata, o Bitcoin apenas tem 16 anos, provavelmente por isso nós temos esse resultado pequeno aqui, né, de alocação no Bitcoin em tempos de crise. Segunda coisa que me fez refletir. O Bitcoin, ele tem uma volatilidade aproximadamente 10 vezes maior que o ouro. Então, para as grandes empresas ter um montante do seu capital, boa parte do capital alocado no Bitcoin, é uma possibilidade bem remota, né? Até porque quem compra grandes quantidades de grande porcentagem do patrimônio, que eles querem colocar o dinheiro que não tenha, é um investimento com baixo risco, sabe? Então a minoria do capital dos grandes fundos serão alocados no Bitcoin, visto que a volatilidade é 10 vezes maior do que o ouro. Terceiro, e algo que poucas pessoas que estão na bolha do Bitcoin falam, mas todo mundo está falando que o colapso da moeda fiat vai trazer à tona, né, o Bitcoin. Mas eu nunca vi ninguém falar que o Bitcoin, a rede do Bitcoin não escala. Por quê? Quando o Bitcoin foi formado, o principal objetivo foi o quê? Segurança e descentralização. Isso é aquele trilema, né, que acontece nas blockchain, que ou você escolhe segurança, escalabilidade e ter um projeto centralizado, e o Bitcoin foi o oposto disso. Optou por segurança e descentralização. Então é algo que poucas pessoas falam, mas o BTC ele consegue fazer apenas 7 TPS, entende? E isso aqui torna inviável uma adoção global, né? O Bitcoin substituir a moeda fiat, entende? Como negociação. Em 2025, tem até um print, não sei se eu vou colocar aqui, vocês sabem que eu não edito o vídeo, mas no print mostrou que em um momento
de alta do Bitcoin, 2023 na verdade, dia 7/5/2023, 500 mil transações esperaram para ser confirmada. Você tem ideia do que é isso? Hoje a gente tem 1% da população global, eu acho, que tem o BTC, né, adotaram o Bitcoin como um ativo para ser transacionado, e 500 mil transações estavam aguardando para ser confirmadas. Então isso aqui é uma narrativa que as pessoas não falam, né? As pessoas às vezes só enxergam esse lado positivo. E eu quero chamar você aqui para reflexão, tá? Outro argumento que eu acho que é relevante, que são o momento em que as recompensas dos mineradores zerarem. Hoje essa recompensa está em 3, alguma coisa BTC, se não me engano. Daqui a 4 anos, 3 anos, essa recompensa vai para 1, alguma coisa Bitcoin. Aí você pode dizer assim, Yuri, quando chegar no próximo halving, o Bitcoin vai estar valendo 3 vezes mais do que vai estar hoje, e isso vai compensar, não é? Mas no momento, vamos dizer que compense, o Bitcoin esteja a $300 mil no próximo halving. E uma hora isso vai zerar, beleza? Vocês acham que os mineradores, a boa parte dos mineradores estão minerando por quê? Porque são maximalistas ou porque eles enxergam uma possibilidade de ganhar dinheiro minerando Bitcoin? Porque quando tem aquele cálculo lá, né, que consegue ver quando os mineradores estão sendo lucrativos, e quando eles não estão sendo lucrativos, boa parte dos mineradores desligam as máquinas. É óbvio que com o passar dos anos, a tecnologia sendo desenvolvida, os computadores se tornam mais eficientes e existem outras maneiras de sustentar, né, de manter todo aquele maquinário rodando para minerar Bitcoin. Eu sei disso, que tem esse desenvolvimento, mas até hoje acontece isso. Quando não é viável para mineradores minerarem, o que eles fazem? Desligam as máquinas. Eu não estou dizendo que vai ter um desligamento em massa, mas é só um questionamento que eu faço. Quando acontecer de zerar essa recompensa, e as taxas, a gente já sabe que não escala. Se essas taxas não forem suficientes, a maioria dos bitcoins hoje, quem acumula não está mexendo todo dia Bitcoin, né? Provavelmente isso, quem entende como o BTC como reserva de valor, provavelmente não vai estar comprando e vendendo, negociando, transferindo, sabe? Então é uma preocupação que eu tenho em relação a isso. Eu também vi um questionamento do Casta, se vocês conhecem o Casta. É algo que... Esse Casta, né, o careca cabeludo, cara. Vocês vão saber que ele fala de cripto. É um cara que tem uma visão mais filosófica sobre o mercado. E eu achei muito massa. Porque ele fala que quando o Bitcoin surgiu, ele surgiu de uma teoria anarcocapitalista, né? E pessoas que de fato são contra governo, poderosos, sabe? E ele levantou uma hipótese aqui que eu nunca tinha pensado. Isso tem que vir de uma cabeça brilhante e eu vou compartilhar um pouco com vocês. Esse momento que a gente tá dos ETFs, sabe? Esses momentos das empresas comprando Bitcoin. Imagina que essas pessoas compraram 60% do Bitcoin, ou 70%, 80%. E essa elite domina, né, ali as taxas, o volume do Bitcoin. O que é que os mineradores podem fazer? Os mineradores que são contra, né, esse regime autoritário, né, de dominar tudo, porque a BlackRock é dona de cidades nos Estados Unidos, sabe? A BlackRock também são donas de praticamente todas as empresas gigantes. Então, se os mineradores forem contra
essa classe elitizada dominando o Bitcoin, o que é que pode acontecer? Eles podem se juntar, se for a maioria, e fazer um fork no Bitcoin, sabe? Então, esses fatores aqui, apesar de ser para alguns óbvios, mas para outros eu nunca vi um Bitcoin maximalista falar desses problemas, entende? Porque eles compraram a ideologia do Bitcoin e é muito massa isso, cara. Eu não me lembrava, mas tipo, a, quando a guerra começou ali entre a Rússia e a Ucrânia, que a Ucrânia invadiu, os Estados Unidos, eles congelaram, se eu não me engano foi 300 bilhões de dólares da Rússia. E como é que as transações entre os países acontecem? Em dólar. Só que a Rússia agora está com os seus dólares congelados. E o que é que possibilitou essa negociação acontecer? O Bitcoin, né? Um ativo que até então era esquecido e agora ele começou a se tornar centro até mesmo em negociações entre países, sabe? Então, essa característica do Bitcoin, né, de ser inconfiscável, sabe? De ser auditável, né? Tem uma programação ali matemática que impede que novos bitcoins sejam criados, sabe? Toda a estrutura, a arquitetura do Bitcoin, ela é simplesmente fantástica. Mas só que eu acho que talvez seja um momento de você refletir. Não estou dizendo que não vale a pena fazer isso, acumular esse valor aqui, esse 0,1% de Bitcoin, esperando esse crescimento, porque eu acredito que isso pode acontecer. Mas talvez nem eu e nem você esteja vivo para observar, experimentar se esse resultado pode acontecer ou não, entende? Então, eu estou trazendo aqui um contraponto, não é para afrontar você, é para fazer você refletir, sabe? E se você souber, se eu tiver trazendo algum contraponto aqui que possa ser de fato refutado, fique à vontade nos comentários aqui. Eu tenho aprendido bastante com vocês. Eu também quero pedir a vocês aqui que se inscrevam no canal, deixe seu like aqui, deixe também um comentário. Eu quero chegar no fim do ano aqui com 1000 inscritos. Se você puder colaborar com essa missão, desde já eu te agradeço. Obrigado por ficar até aqui. Até mais e valeu.